What's up, everybody? How are you doing? Eu sou a professora Roberta, sou professora há mais de 8 anos e hoje eu trouxe o segredo para você aprender a fazer uma pergunta. Vamos lá? O primeiro segredo é você prestar atenção. Essa frase tem o verbo to be? Quem é esse verbo to be, né? Que todo mundo fala e ninguém sabe. O verbo to be significa ser ou estar. Então, se sua frase tiver o ser ou estar, automaticamente você cai nesse segredo aqui, nessa regra. Então, vamos lá. Se aparecer o verbo to be na frase, a única coisa que você vai ter que fazer é inverter. Então, olha esse exemplo. I am Brazilian. You are Brazilian. Você vai inverter o verbo to be. You are, você pega o are, que é o verbo to be, ser, e coloca ele no início. Are you Brazilian? Olha esse outro exemplo. She is my friend. Ela é minha amiga. Então eu pego is, que é o verbo to be, e coloco ele ao início. Is she my friend? Ela é minha amiga? Tranquilo até aí. Por exemplo, outra frasezinha. I am a teacher. Eu sou professora. Então eu pego o am e coloco ele no início. Am I a teacher? Agora ficou fácil, né? Agora vamos lá para o segundo exemplo. E se você está com alguma dúvida, deixa aqui no comentário e ativa o sininho. Agora vamos entender esse segundo segredo aí. Quando nós temos o modal verb, e o que é esse modal verb? Sabe aquela palavrinha que você escuta? Can, could, would, will, should, may, might. Todas essas palavrinhas são modal verbs, verbos modais. Então eles não seguem a regra comum das outras frases. E o que você vai fazer? Igualzinho o verbo to be, você vai inverter. Por exemplo, I can swim. Eu posso nadar. Então você pega o can e coloca no início. Can I swim? Eu posso nadar. Olha esse outro exemplo. You could be a hero. Você poderia ser um herói. E você pega o could e coloca no início. Could you be a hero? Você pode ser um herói? Muito fácil, né, pessoal? Agora vamos para o nosso terceiro segredo e o mais utilizado. Se você não tem na frase o verbo to be, se você não tem na frase um modal verb, então você cai nesse terceiro segredo, que diz o quê? Quando nós não temos um desses verbos, nós vamos utilizar do no início da pergunta, né? Do e suas variações. Então, se você estiver no presente, você vai utilizar o do e o does. O does você vai utilizar para he, she ou it. Já o do para I, you, we, they, para as pessoas. Eu, você, nós, eles ou elas, né? E o does para he, she ou it. Ele, ela ou it, que é um pronome para tudo aquilo que não é pessoa. Nós temos um vídeo disso também, entra aí no nosso canal e assiste esse vídeo. Então nós vamos utilizar o do e o does no início da pergunta. Por exemplo, se você faz a frase You like dogs. Você gosta de cachorro. E aí você vai fazer a pergunta, a única coisa que você precisa é colocar o do no início da frase. Por exemplo, Do you like dogs? Do you like dogs? Você gosta de cachorros? A frase afirmativa, You like dogs. Colocou o do no início? Showzão, já deu super certo. E se for uma frase com he, she ou it, você inicia com does. Olha esse exemplo. A afirmativa, She likes him. Ela gosta dele. E a perguntinha, eu só jogo o does no início e o verbo não vai ser conjugado. Você tira esse verbo, né? She likes, você tira esse S porque esse S já tá no does. Então, olha o exemplo. Does she like, sem o S, does she like him? Ela gosta dele. E aí você acabou de fazer uma frase. Lembrando, usamos o do ou does quando não tem to be ou não tem o modal verb, hein? Não vai esquecer disso não. E agora, nós temos o quarto e último segredo. Quando nós temos uma pergunta, que em inglês nós chamamos de double H question,
que são perguntas que exigem mais informações? Olha esse exemplo. Se eu te pergunto, What's your name? Qual o seu nome? Tem como você responder sim? Não tem. Então, você tem que responder com mais informações. Por exemplo, What's your name? My name is Roberta. Você viu? Eu não respondi com sim ou não. Então, se a pergunta não responde com sim ou não, você caiu nas Double H questions. E o que acontece? Numa Double H, você tem que usar uma palavra de WH. Quem são as famosas? What? O que? Where? Onde? When? Quando? How? Como? Why? Por quê? Who? Quem? Essas palavrinhas super famosas. E o que você vai fazer com elas? Simplesmente colocar na frente de todos esses segredos que a gente colocou aí. Se tem o to be, você vai colocar na frente do to be. Por exemplo, qual é seu nome? É o verbo to be. E no primeiro segredo que nós vimos, nós colocaríamos o verbo to be no início. Mas, se é uma pergunta de double H, se é uma pergunta de WH, nós vamos colocar o WH só na frente do verbo to be. Então, por exemplo, What is your name? Qual é seu nome? Como nós fazemos em português? Nós colocamos o qual, onde, quando sempre ao início. Vamos fazer a mesma coisa em inglês. E agora, pessoal? Agora ficou fácil, né? Se você tem alguma dúvida, deixa pra gente aqui no comentário. Envie esse vídeo para aquele amigo que nunca sabe fazer uma pergunta em inglês ou que vive esquecendo o do, o verbo to be. Não se esqueça de inscrever no nosso canal para mais conteúdo de inglês. Thank you very much. See you! Não se inscreva de esquecer. Não se inscreva de esquecer. Ai, eu tô fazendo essa madruga.